E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Estou aqui hoje para ler junto com vocês mais um modelo pronto de redação, uma redação coringa que encaixa qualquer tema e acaba sendo um ótimo material de estudo. Mas antes de começar o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 19 horas. Let's bora! Vamos lá, né? Tô continuando aqui a sequência de modelos prontos no canal. Já soltei vários, então se você caiu de paraquedas, dá uma olhada depois nos anteriores, né? Porque tá bem legal e, como eu falei, né, acaba sendo um ótimo material de estudo. Nesse caso, né, hoje, na verdade, o modelo pronto tem um repertório no início. Tem modelos prontos que eu já trouxe aqui no canal que não tem um repertório no início, então eu já inicio com o tema e depois eu coloco a tese e o projeto de texto. Mas como nesse caso tem um repertório no início, a gente tem a obrigação, essa necessidade de relacionar com o tema. E aí, em seguida, a gente traz a tese e o projeto de texto. Então vamos lá. Já vou colocar na tela o primeiro modelo, né, o modelo da introdução. E aí vocês tiram um print, depois passam para o papel, né, para vocês usarem mesmo como material de estudo. Vamos lá. Na obra Banalidade do Mal, a escritora Hannah Arendt afirma que a alienação é um fenômeno da recusa do caráter humano, alicerçado na negativa da reflexão e na tendência em não assumir a iniciativa própria de seus atos. Paralelamente, quando se observa o tema da redação, nota-se que tal raciocínio é corroborado, não só em virtude do alinhamento da população brasileira, mas também da passividade existente. Nessa ótica, é fundamental destacar a causa 1 e a causa 2 como fomentadores do problema. Então, no início, nós temos esse repertório, essa alusão a Hannah Arendt, mais especificamente a sua obra, né, Banalidade do Mal, e aí com isso a gente relaciona com o tema, depois a gente coloca a tese, né, e por fim a gente tem um projeto de texto. Nesse caso, a tese é esse trecho aqui, não só em virtude do alinhamento da população brasileira, mas também da passividade existente, ou seja, a tese aqui, né, que seria o nosso posicionamento crítico, como a gente vai estruturar a nossa redação, está baseada em dois critérios, né, em dois fundamentos, que seriam o alinhamento da população, né, a alienação social, e também a passividade social, essa questão do indivíduo estar inerte frente à problemática. E por fim, a gente tem um projeto de texto. Nesse caso, eu estruturei com causa 1 e causa 2. Então, no D1, você vai falar da causa 1 do problema, e no D2, da causa 2 do problema. Não tem segredo também. Então, nesse caso, são duas causas do problema. Tem modelos prontos que eu coloco com causa e consequência. Então, no D1 você teria que falar da causa e no D2 da consequência. Eu prefiro também desse jeito, mas como eu sei que tem gente que prefere com duas causas do problema, e aí eu coloquei nesse modelo justamente com esse formato, né, para poder agradar, né, essa parte dos estudantes. Mas se você prefere, como eu, né, assim como eu, causa e consequência, dá uma olhada depois nos outros vídeos, que tem vários modelos também com esse outro tipo de formato, né, que seria o formato causa e consequência. Tem também ponto positivo e ponto negativo, que seria um outro projeto de texto. Só que isso também já depende muito, né, porque às vezes tem tema que não tem ponto positivo. Então, esse projeto de texto ele é pouco usado, né. Os que são mais usados são esses dois mesmo, que seriam duas causas do problema e causa e consequência. Então é isso. Tá aí o modelo da introdução, super tranquilo para você usar. Não tem muito segredo, é isso mesmo que você tem que fazer. Estrutura sempre com essas três partes, né? Esses três pontos importantes da introdução, que seria a apresentação, né, do tema, que pode ou não ter, pode ou não, né, ter o repertório sociocultural. Nesse caso teve, então a gente relacionou com o tema. Depois temos a tese, que é o nosso posicionamento crítico, a alienação social e a passividade do indivíduo, né, da população brasileira. E, por fim, o projeto de texto, que, como eu falei, está estruturado com causa 1 e causa 2. Então, no D1, a gente fala da causa 1 do problema e no D2, da causa 2 do problema. Vamos lá, vamos agora para o D1. Primeiramente, vale salientar como a causa 1 promove a continuidade da problemática, visto que, e esse argumento, acerca disso, é vital trazer o debate do filósofo Jürgen Habermas, o qual define a ação comunicativa como um elemento que consiste na capacidade de uma pessoa em exercer a cidadania e combater os empecilhos da sociedade. No entanto, embora seja um pensamento ideal, percebe-se que, ao observar o tema da redação, isso não é firmado na prática, sendo uma consequência direta da irresponsabilidade do agente social e da alienação vista na banalidade. Ou seja, aqui tem mais informação para eu poder explicar para vocês como funciona o desenvolvimento. Tudo que eu falar aqui no D1 também se aplica no D2, né? Porque são os mesmos parágrafos, né, de desenvolvimento.
Mas a diferença é porque no primeiro, como eu já tinha dito, a gente vai tratar da causa 1 do problema e no D2 da causa 2 do problema. Aqui de início a gente percebe que nós temos um conectivo, né, primeiramente, porque traz essa ideia de início mesmo, a gente está iniciando o parágrafo, então está coerente, tem relação nesse recurso coesivo com a estrutura em si, né, de certa forma. Depois a gente tem a causa 1 do problema. Então, se você falou na introdução que a causa 1 é responsabilidade do Estado, aí você coloca aqui, né, causa 1 e responsabilidade do Estado. Você só repete. Depois você vai argumentar, ou seja, primeira diferença para o modelo da introdução. Na introdução, você só citou a causa. Aqui você não vai fazer isso. Aqui, além de você citar a causa, você vai ter que argumentar. Como assim? Você vai trazer exemplos, explicações, você vai defender o que você está dizendo. Você vai ter que explicar mesmo por que da causa ter relação com o tema. Então, por que o Estado é responsável? Qual a relação do Estado com o tema? Né? Quais são os exemplos que têm relação com o tema? Quais são o seu posicionamento crítico, sabe, gente? Tipo, você tem que explicar, você tem que mostrar para o corretor que você domina o tema. Eu percebo muito isso, que às vezes o estudante ele pega o modelo pronto, só coloca o tema, a causa e acabou. Não, você tem que argumentar, tem que deixar em torno de 3 a 4 linhas só para argumentação. É muito importante. Assim, minha última redação mesmo do Enem passado, eu usei o modelo pronto, né? Como você sabe, eu uso o modelo pronto porque me ajuda bastante. E na parte da argumentação eu deixei em torno de 5 a 6 linhas. Então, assim, é isso, o modelo pronto ajuda, mas você tem que argumentar. Se você não argumenta, aí você vai perder ponto na competência 2 e na 3 também. Porque, no geral, são as que mais avaliam essa questão da argumentação do estudante. E, por fim, aqui a gente tem um projeto de texto também. O projeto de texto que o repertório sociocultural, né? Então, nesse caso, já tem uma diferença também da introdução, porque na introdução é opcional o repertório. Aqui já não é opcional, você tem que colocar. E aí você relaciona com o tema e finaliza. Nesse final aqui, eu retomei também, eu fiz uma progressão textual com o repertório que eu coloquei na introdução. Isso fica muito legal, porque dá uma ideia de... Como eu posso dizer? A sua redação ela fica íntegra, sabe? Ela fica completa. Os parágrafos se relacionam a uma conversa. Isso é legal, o corretor gosta, fica muito coeso, fica coerente em seu texto. E por isso que eu deixei aqui no final essa retomada da banalidade de Hannah Arendt, que a gente já tinha mencionado na introdução. É isso, não tem muito segredo também. Aqui também no final tem a questão do agente social. Então, quem você já pensa em colocar como o culpado, né? E quem deve resolver, na verdade, o problema em questão aqui, né, na conclusão, você já pode mencionar aqui também, no D1. Logo no finalzinho você coloca uma consequência direta da irresponsabilidade do poder público. Quem você pretende que seja o agente social, né, para resolver o problema na conclusão. Aí você já pode colocar aqui também, porque isso também vai ter relação depois, quando o corretor lê o último parágrafo, que seria a conclusão. Ele vai perceber que há uma conversa também. É bem semelhante com isso que eu falei da banalidade, que já tinha sido mencionado na introdução, e agora no D1. É isso. Esse é o modelo do desenvolvimento. Tira um print, usa como material de estudo, que está bem legal também, e uma ótima forma de você fazer a redação de uma maneira muito mais prática e tranquila. Vamos agora para o D2. Outro sim, é importante ressaltar que, de acordo com Immanuel Kant, o princípio da ética é agir de forma que essa opção possa ser uma prática universal. Conjuntamente, a causa 2 vai de encontro à ética kantiana, na medida em que a argumentação. Desse modo, o tema da redação tornou-se uma ocorrência prejudicial à ordem social. Mesma coisa, não vou aprofundar muito também, porque faz parte do desenvolvimento, como eu já tinha dito, no D1. A diferença é que aqui, como vocês podem perceber, eu vou tratar da causa 2 do problema, da segunda causa que eu mencionei na introdução. E depois você argumenta, traz o tema da redação e sempre relacionando com o repertório. Nesse caso, a gente já fez uma relação com Kant, né? Com a ética de Kant. E é isso, super tranquilo também, D2 bem pequeno e fácil de você usar, né, o modelo no caso, como material de estudo, como uma forma de produção textual de maneira prática e simples, né? Porque é isso, gente, não tem muito segredo não, é só você pegar aqui o modelo e usar. Vamos agora para a conclusão. Portanto, são necessárias medidas capazes de mitigar esse entrave. Para tanto, o agente social precisa ação, por meio de o modo e o meio. Isso pode ser potencializado com, e aí você faz o detalhamento, a fim de a finalidade. Feito isso, além de manter uma ordem social, o conflito vivenciado na literatura de Hannah Arendt, não se tornará uma realidade no país. Então é isso. Aqui você vai citar o agente social, como você já tinha citado no D1. Depois você traz a ação, o que vai ser feito, né, o que tem que ser feito para combater o problema.
o modo e o meio, como isso vai ser feito, por meio de parcerias, por meio de verbas públicas, você tem que deixar claro, né, no seu texto. O detalhamento seria basicamente a mesma ideia da argumentação, só que aqui você tem que detalhar a sua proposta de intervenção. E também a finalidade, você tem que trazer, né, essa ideia de qual é o intuito disso, qual é o intuito da proposta de intervenção, por que ela tem que ser efetivada, por que ela tem que ser realizada. E por fim, aqui no fechamento, a gente tem essa retomada novamente, essa progressão textual à introdução. No D1 a gente mencionou a ideia de Hannah Arendt, né, da banalidade do mal, e aqui na conclusão a gente fez a mesma coisa. Então fica bem legal da gente concluir o nosso texto, por isso que eu deixei aqui, né, pronto para vocês usarem. E também um modelo super tranquilo de você decorar, de você memorizar, né, de você usar como material de estudo. E aí só tem que se preocupar mesmo com o tema e com essas questões que estão entre parênteses. Mas é isso, eu acho que não tem muito segredo. Já tem vários modelos prontos aqui no canal também, então se você caiu de paraquedas, né, dá uma olhada nos anteriores, porque talvez se você não gostou desse modelo, você pode gostar de outro, e aí fica em aberto para vocês escolherem o melhor modelo pronto para vocês usarem, né. Como eu sempre digo, por isso que na verdade eu sempre trago vários modelos prontos, porque eu sei que às vezes um se identifica mais com um tipo de modelo, o outro já se identifica com outro, e dessa forma eu consigo agradar todo mundo. Caso vocês não tenham entendido alguma coisa, né, aqui no vídeo, a minha explicação em si, no geral, fala aqui nos comentários que eu estou respondendo vocês, eu estou tirando as dúvidas também. Deixa sugestões de vídeo, né, aproveita e fala nos comentários o que vocês querem ver aqui nesse ano de 2023, né, aqui no canal. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, e mais uma vez, obrigado, de verdade, por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.